Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Ai, aqui saindo casca do, do fone, ó, tá descascando tudo, aí fica tudo na orelha da gente, no pescoço. Bom, vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça. E também dá uma olhadinha lá na lojaassombrada.com.br. Aproveita, dá uma fuçadinha lá. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Por que os ETs me escolheram? Um relato ufológico? É uma moça que nos conta. Ela tem 22 anos e é de São Paulo. Olá, assombrados! Olá, Ana e Matheus! É um prazer compartilhar algumas das minhas experiências ufológicas com vocês. Espero que gostem. Estarei esperando ansiosamente as opiniões e os comentários de vocês. Me perdoem que o relato é bem longo, mesmo eu tentando resumir e só citar os fatos importantes. Os nomes estão trocados. Bom, desde criança sempre fui muito sensitiva. E tive certeza disso quando me mudei para uma outra casa que era um ex-centro. Faziam amarrações e trabalho de magia negra lá. Então era um centro meio pesadinho. Não sabíamos disso até uma vizinha contar. E durante esse intervalo presenciamos muitas paranormalidades. Porém, deixarei essa história para outro relato. Quando eu tinha 11 anos, mudei de escola e começava a cursar a 5ª série, agora nomeada de 6º ano. Estava muito feliz e me sentia uma adulta no meio de tantas pessoas mais velhas. Enfim, eu fiquei mais nerd do que eu já era. Mas tudo mudou quando conheci um professor, que chamarei aqui de Professor D. Ele dava aula lá havia muito tempo e já estava próximo de se aposentar. Porém, não perdia a dinâmica e todos gostavam dele. Ele era professor de geografia, mas ele dava aula de tudo, de astronomia, ufologia, agronomia. Já sobre mapas, era raro. Era o professor dos meus sonhos. Imagina um professor que me desse aula de ufologia. Bom, eu gostava muito das aulas dele e de conversar com esse professor, pois ele era uma enciclopédia ambulante e eu aprendi muito todas as vezes que eu falava com ele. Mas certo dia ele estava falando sobre vida extraterrestre e eu, como era muito cética, zombei. Desencana, professor, você, tão inteligente, vem me falar uma bobagem dessas, eu disse a ele. Ele mudou completamente a sua expressão facial. Estava evidente o desapontamento dele quando ele me disse: qualquer pessoa pode duvidar disso, menos você, porque você tem ligação com eles, ou melhor, com nós. Epa! Vamos ver. Eu ri, né, achando que aquilo era continuação da piada e que ele estava querendo dramatizar. Então ele me disse: você está muito nova ainda, mas depois dos seus 15 anos vai estar mais madura. Então vai vivenciar e entender o que eu tô falando. Que medo, gente. Bom, o tempo passou e ele continuou me dando aulas, exceto na 8ª série, no 9º ano. No 1º ano do ensino médio, ele entrou na minha sala e foi direto na minha mesa dizer: finalmente esse ano consegui pegar a sua sala. Fiz uma briga na secretaria para conseguir. Afinal, esse ano tu faz 15 anos, né? E estará na hora de passar a entender o seu propósito de vida. Gente, imagina o professor chegar a falar isso pra mim, eu ia começar a ficar com medo dele. Mãe, muda de escola, pelo amor de Deus, tem um professor meio doido lá. Né? De primeira a gente pensaria meio assim, mas continuando. Ele continuou dizendo: quero te apoiar quando isso acontecer. Ele sempre foi muito respeitador e eu considerava ele como um avô, sabe? O avô que eu não tive. Então eu só ri e disse que seria muito legal ter aula com ele de novo. Eu havia esquecido completamente o que ele havia me falado há alguns anos. Bom, passaram-se os meses, completei 15 anos e tudo foi seguindo normalmente. Na volta das férias, em agosto de 2014,
Eu estava fazendo umas pesquisas na internet quando apareceu um anúncio ufológico ali para mim. Acessei, achei muito interessante e estendi essa pesquisa por dias. Durante as pesquisas, encontrei uma informação que dizia que quando um OVNI está sobrevoando muito baixo, a energia produzida pela nave pode interferir na rede elétrica. Ixi, aqui já aconteceram umas coisas assim. Enfim, no dia do meu primeiro contato, eu estava na escola. Estudava no período noturno, especificamente na aula de filosofia do professor Fred. Quando comecei a me sentir estranha, meus batimentos cardíacos aumentaram, fiquei com falta de ar, tremendo e não sabia o motivo daquela ansiedade. Naquele momento eu nem me lembrava do que o professor D havia me falado sobre a tal experiência que eu vivenciaria. Uns 8 minutos depois, a energia dos 2 bairros simplesmente acabou. Onde eu moro é um bairro residencial dividido ao meio. Um lado é chamado de 1 e o outro lado de 2. Quando acaba a energia em um lado, não acaba do outro. Sempre foi assim. Por isso, todos estranharam o fato de ter acabado a energia nos 2 bairros de uma vez. Na mesma hora, me lembrei de uma das pesquisas que eu havia feito e contei para minha amiga Lavínia. Ela ficou super assustada e disse que tínhamos que ir embora logo. O professor saiu para conferir e voltou dizendo: bom, gente, a energia acabou nos 2 bairros e tudo indica que não vai voltar tão rápido. Vocês estão dispensados, mas vão correndo direto para o pátio que é coberto. Não façam hora aqui perto das salas. Todos saíram eufóricos para ir embora. Se eu lembro quando acabava a força na escola. E eles falavam, está dispensado. Nem que fosse embora no escuro mesmo. Olha, beleza, acabou a força. Bom, continua. Então, todos saíram eufóricos para ir embora. Nem precisava ter dito para ir embora rápido, né? Os alunos por si só já estavam tudo correndo para ninguém mudar de ideia e mandar voltar. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava saindo da sala com a minha amiga quando escutei alguém me chamar. E era o professor D. E ele me disse, espera todos os alunos saírem, não sai agora. Eu protestei e disse que ao menos a minha amiga ficaria comigo, então. E ele concordou. Quando a escola esvaziou, o professor D e o professor Fred nos chamaram para fora da sala e pediram para eu olhar para cima. Havia uma nave imensa acima da minha cabeça. Era equivalente ao tamanho de 4 salas de aulas juntas. Tinha um formato de 2 pratos virados um para o outro. Em volta da nave, bem no meio, na horizontal, ficava circulando luzes de muitas cores, a clássica nave. Inclusive cores que eu não sei nem nomear. Fiquei perplexa olhando aquilo e fui tentar fotografar. Porém, inexplicavelmente, o meu celular havia descarregado, sendo que a porcentagem de bateria não estava baixa. Minha amiga também tentou fotografar, mas o celular dela também estava descarregado. Então percebi que não conseguiria provar aquilo para ninguém. Essa convicção seria apenas minha e da sua amiga. Depois de um tempo observando, meu professor me disse que eu poderia ir para casa e que eu não precisava ter medo, que eles me seguiriam. Voltei para casa com as pernas bambas, em uma crise existencial sem fim e com minha amiga reclamando de dor de barriga. Ela estava passando muito mal por conta daquela situação e eu tentando entender toda aquela bizarrice que estava acontecendo, né? Por sorte, minha mãe intuitiva deduziu que eu seria dispensada e foi se encontrar com a gente. Contamos tudo a ela, porém ela achou que tínhamos pirado de vez, né? Mas conseguimos provar porque a nave continuava nos seguindo. Mas, gente, como assim, por meio da rua, uma nave daquele tamanho, todo mundo via? Que ela foi em cima, assim, seguindo até em casa? Mas gente viu, então ela só poderia ser vista por algumas pessoas. Cadê? Ela ficou olhando para o objeto que agora estava voando bem alto.
Tentou nomeá-lo de várias formas possíveis, mas viu que não parecia com nada do que ela conhece. Ficou totalmente confusa e não quis mais falar no assunto aquele dia. Então ele já estava lá, tipo uma luzinha no céu assim. Deve ser. Bom, deixamos minha amiga na casa dela e seguimos para a nossa. Chegando lá, subi com uma vela direto para o meu quarto e, para o meu espanto, eles estavam ali sobrevoando o quintal baldio que ficava na rua de trás, bem de frente para a janela do meu quarto. Eu fechei a janela e me arrumei para dormir. Porém, aquele barulho da nave, um besouro gigante, era como se fosse o barulho de um besouro gigante, ele não se afastava. Passaram-se alguns minutos e eu apaguei, pois estava bem sonolenta e meio que em transe. Naquela noite, tenho muitas lembranças que poderia facilmente confundir com sonhos, mas sei que não era sonho. Sonhei com seres diferentes, com as seguintes características: pele rosa, altos, magros, com macacões, olhos grandes e pretos, mãos e dedos alongados, braços desproporcionais em relação ao corpo e cabeça consideravelmente grande. O ambiente era todo prateado. Me deitaram em uma mesa prateada. Eles tinham alguns objetos pontiagudos parecidos com agulhas e era muito gelado lá dentro. Acordei no dia seguinte com o corpo dolorido, confusa, chorando, com crise existencial, com minhas convicções abaladas. Estava totalmente desnorteada, então resolvi pesquisar mais sobre o assunto e foi quando descobri que há graus de contato, o que leva em maior consideração do primeiro ao quinto grau. Finalmente chegou o horário de ir para a escola e conversar com aquele professor maluco que tinha me colocado em uma fria. Quando comecei a contar para ele o que tinha acontecido, ele disse que já sabia e terminou de contar. Passei dias difíceis, viu, sem poder contar nada a ninguém, pois não acreditariam. Era praticamente todos os dias que eu vivenciava a paranormalidade ufológica e tinha que guardar isso para mim ou conversar com o professor D, que sempre tentava me consolar, dizendo que eu iria me acostumar. Tudo isso aconteceu no auge de uma cirurgia minha que deu errado, de sequelas que fiquei, de crises de depressão e ansiedade causadas pelo histórico traumático da cirurgia. Que cirurgia? E eu seguia firme, tentando me concentrar nas aulas e não passar como uma pessoa surtada. Até que um dia eu cheguei no meu limite e comentei tudo isso com a minha psicóloga. Ela achou que eu estava alucinando e me encaminhou para o psiquiatra. Eu chorei muito, pois sabia que não era alucinação, já que todas as pessoas que estavam comigo no momento viram o mesmo que eu. Fiquei chateada e faltei na sessão seguinte. Depois de 15 dias, reapareci no consultório e a psicóloga me disse o seguinte: eu estava em casa, acabei discutindo com meu marido e saí para chorar lá fora. Quando sentei no chão, olhei para o céu e avistei uma nave muito grande sobrevoando a minha casa. Eu fiquei em choque, entrei correndo. Quando me acalmei, eu voltei para lá, mas não tinha mais nada. Me desculpe por não ter acreditado em você. Agora eu sei do que você está falando. Pareceu para ela também? Eu fiquei sem reação e comecei a acalmá-la, que prosseguiu falando: acho que eles vieram me provar a existência deles, para eu acreditar em você. Eles devem saber da sua situação emocional momentânea e como está sendo uma barra para você passar por isso sem contar a ninguém. E ela pegou de uma boa assim a situação, falando deles como se fosse uma... Ela acreditava já ou não? Depois disso, criei coragem de contar para mais 3 pessoas e ambas tiveram avistamentos pouco tempo depois. Eu achei hilário. Será que eu vou ter também? Eu achei hilário. Comecei a buscar por pessoas que dominavam sobre ufologia e encontrei um grupo que me acolheu e me orientou. Um grupo ufológico sério, no qual os ufólogos, e alguns deles são médiums,
Eles me explicaram sobre minhas possíveis missões e sobre o fato de agora eu ser rastreada através de um chip. Ultimamente ainda tenho contatos, avistamentos e ainda vivencio paranormalidade em torno desse tema, mas sei lidar com mais naturalidade. Sou evangélica de uma igreja tradicional, mas com uma consciência cósmica sobre vários outros assuntos. Minha opinião sobre muitas coisas mudaram. Tenho uma nova personalidade que pondera até mesmo na minha alimentação sem proteínas e derivados animais. Acredito que todos os acontecimentos que vivenciei tiveram repercussão em todas essas mudanças. E a dúvida que não cala é: por que eu? Vou deixar um relato bônus aqui, caso queira contar. Me desculpe pelo relato extenso, tentei resumir de uma forma que ainda fizesse sentido para vocês. Agora um relato bônus que aconteceu com ela. Se tiver nomes, estarão trocados também. Bom, peraí, então falando do primeiro relato, ela teve uma situação muito doida, porque eu falo assim, mas e aí o professor, ele é ET também? Ele falou, nós? Ele foi um ET enviado para ficar de olho em você? Agora, não sei por quê. Talvez você vá fazer alguma coisa. Não sei, gente. Não sei dessas coisas. Eu não sei. Não duvido. Muitas pessoas dizem que tem um contato constante com seres extraterrestres. Tem vários grupos realmente nesse sentido. Então, é que como a gente nunca viu, né? Aquela coisa. Falar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Mas não é porque eu nunca vi que o negócio não existe, que a pessoa vai estar mentindo, né? Quem sabe um dia eu vejo. A hora que vê também caga de medo, depois não quer mais. Não, acho que eu não ia ter, não ia ter medo não. Eu queria ver, gente, queria ver o disco voador desse no céu, pertinho aqui. Aí eu ia vir fazer um relato pra vocês. Falar, cara, eu vi. Mas ainda não chegou essa hora, vamos aguardar, né? Não sei se vai chegar também. Mas vamos lá, continuando. Próximo relato bônus dela aqui, ó. Era quase véspera de Natal, era 22 de dezembro de 2017. Estava indo às compras com a minha mãe no centro de São Paulo. Se você frequenta uma cidade grande em véspera de Natal... Ai, gente, só um minutinho, por favor, eu já volto. Não tem ninguém aqui, eu preciso atender, que acho que é o correio. Peraí. Pronto, gente. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Encomendo Mercado Livre, gente. Deixa eu aproveitar e mostro aqui pra vocês o que é. É capinha de celular. Ai, gente, eu compro tudo no Mercado Livre, né? Olha aqui, capinha de celular que peguei pra Penélope. A minha é muito adulta, né? Minhas capinhas são muito adultas. É isso daí, pronto. Continuando aqui o relato, então. Bom, era quase véspera de Natal, dia 22 de dezembro de 2017. Ai, eu corri. Estava indo, como se fosse enorme. Ai, gente, andei 3 quilômetros até chegar ao portão de casa. Não, brincadeira. Bom, estava indo às compras com a minha mãe no centro de São Paulo. E se você frequenta uma cidade grande em véspera de Natal, sabe que sempre se acumulam multidões nas ruas. O cenário era exatamente esse. Nas ruas, os carros. Nas calçadas havia vendedores ambulantes com mercadorias e pedestres querendo passar. Eu estava seguindo minha mãe, mas entraram várias pessoas na minha frente.
o que fez com que eu me distanciasse dela. Quando atravessei a rua, reparei que havia uma pessoa na minha frente que não andava e nem me deixava andar. Olhei para ela com a intenção de dizer: pode passar. Porém, minha reação foi bem diferente. Fiquei extasiada com o que eu estava vendo. Na minha frente tinha uma mulher extremamente pálida, com cabelos claros cobertos por um capuz até a metade da cabeça. Até aqui? Os olhos dela eram 2 vezes maiores que os olhos humanos. E a íris ocupava todo o olho em um tom de verde bandeira. O formato da cabeça dela me chamou muito a atenção. A testa era muito larga e grande. Os demais traços do rosto eram... É isso? Os demais traços do rosto eram curtos e finos. Seu nariz e boca eram extremamente pequenos. Ela estava com uma espécie de macacão cinza, o que a camuflava facilmente entre as pessoas. Carregava com ela 2 bolsas azuis brilhantes e uma criança no colo. Enquanto eu observava os detalhes, meus batimentos cardíacos ficaram alterados. Eu sabia que naquele momento estava cara a cara com 2 seres extraterrestres, ou até mesmo híbridos extraterrestres. Tentei passar pelo lado dela, porém ela tentou agarrar meu braço, se aproximando mais. Nesse momento, a criança virou a cabeça e percebi exatamente as mesmas feições da mãe. Os 2 ficaram me olhando fixamente enquanto eu tentava sair de perto deles, e a mulher me cercando todas as vezes. Até que eu pulei para cima da mercadoria do vendedor que estava ali, conseguindo acesso para a rua. Tentei me desculpar por isso, mas ele estava muito irritado com o que eu tinha feito. Pisou tudo em cima das mercadorias do moço. Comecei a andar o mais rápido que eu conseguia, mas eu fui seguida por um longo trecho por aquela mulher e seu filho de colo. Foi então que ela disse algo que eu não compreendi. Ela me encarou por mais um tempo e se virou de volta ao seu trajeto. Olha, vale ressaltar que as pessoas que estavam ao redor também conseguiram ver, pois ficavam com expressões extremamente confusas, mas logo continuavam nas suas atividades. Dessa forma, cheguei à conclusão que ela e a criança realmente estavam no plano físico, porque outras pessoas olhavam para elas também e também achavam estranho. E deixo aqui a minha reflexão. Quando vocês estiverem andando pela rua, observem as pessoas. Vejam se há algo diferente. Eles estão entre nós, mais perto do que imaginamos. Às vezes, até tentando te fazer refém, puxando pelo braço. Hein? A gente nunca vi ninguém estranho assim. O mais próximo que eu já vi disso daí foi aquelas bonecas Dead Dolls. Eu não sei, umas moças que querem ficar com traços de anime. Aí elas acabam afinando o queixo, deixando o narizinho pequenininho, não sei o que, e deixa aquele zoião que eu não sei que jeito faz, põe uma lente de contato que pega toda a bola do olho aqui, assim. Aí, né, tem umas moças que ficam parecendo umas bonecas, assim, magra, né, branca. E é o mais parecido que eu posso, mas se eu ver também eu vou achar que é uma daquelas moças. Mas, e o professor? O professor também era, pelo jeito que você falou. Ele falou nós, se incluindo nos extraterrestres. Gente, se alguém tiver alguma história parecida, já passou por algo assim, tem algum relato para contar, pode contar pra gente. Manda pra cá que a gente compartilha a sua história com outras pessoas, ok? Deixem aqui suas opiniões, sempre com respeito, tá bom, pessoal? Se você não acredita, não quer dizer que seja mentira, tá? Às vezes pode parecer uma coisa muito louca mesmo, mas às vezes aconteceu, por que não? Por que não? Não é? Então, sempre tenham respeito aqui com as pessoas que nos enviam seus relatos, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!